Olá amigos, mais uma vez aqui estamos, a Igreja dos Eleitos, e eu, Pastor Carlos Brito, o pastor da Igreja dos Eleitos, estou aqui para mais uma vez falarmos acerca das palavras de Deus. E para continuação da nossa mensagem sobre os dízimos, hoje queria falar convosco acerca do dízimo de Abraão e de Melquisedeque. Naquele grande encontro em que Abraão, quando veio da guerra, em que tinha destruído vários reis, ele deu o dízimo dos despojos de tudo aquilo que ele tinha adquirido nessa grande vitória, ele deu a Melquisedeque. Vamos então ver o que é que a Escritura diz acerca disso no Hebreus capítulo 7, e diz o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre dos filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, mas ali, porém, aquele de quem se testifica de que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao seu encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Ora, muito bem, meus irmãos, aquilo que nós estamos a ver aqui nesta passagem sobre Melquisedeque e sobre Abraão é que Abraão, vindo da grande matança, deu os dízimos dos despojos para demonstrar a grandeza de Melquisedeque. Na verdade, Abraão não era para dar os dízimos, pelo contrário, ele ainda era maior que Levi, e Levi recebe dízimos. Mas para mostrar a grandeza deste homem, deste sacerdócio de Melquisedeque, ele deu então os dízimos de tudo. E assim como Melquisedeque deu os dízimos, não da terra, mas do céu, que era o sacerdócio de Cristo, através do pão e do vinho. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto apenas são figuras. Tanto Abraão como Melquisedeque apenas foram figuras dos sacerdócios que haviam de ser instituídos. E figuras porquê? Porque nenhum dos dois estavam em vigor. Porque o sacerdócio de Levi só foi instituído em Moisés. Só houve mandamento em Moisés, como diz, por exemplo, no verso 5, que diz: e os que dentre dos filhos de Levi recebem sacerdócio têm a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Ou seja, só houve ordem de tomar o dízimo do povo em Levi, ou seja, em Moisés, pela lei, não antes nem depois. Aquilo que Abraão fez foi apenas figuras porque não estavam em vigor. Aquele dízimo não abençoava ninguém, aquele dízimo não tinha força alguma, porque era apenas figuras. Também isso se aplica no caso de Melquisedeque. Era apenas uma figura da aliança da graça de Deus. Por isso também o pão e o vinho que foi entregue a Abraão não passavam de figuras, que não atuou em coisa nenhuma, porque aquele pão e aquele vinho, que é a carne e o sangue de Jesus, só de facto esteve em vigor é agora, a partir do dia de Pentecostes, só funciona no tempo presente, não naquele tempo. Portanto, tudo eram figuras. Logo, não podemos tomar
o exemplo de Abraão para dizer que temos direito a pedir, que um pastor, que um homem de Deus tem direito a pedir o dízimo ao povo. E como eu já mostrei na mensagem dos dízimos, para realmente haver mandamento de dízimo, tinha que ser conforme as regras determinadas pela lei a Levi, não como cada um quer. Mas o que é que aconteceu? Abraão apenas anunciou o sacerdócio levítico, dando o dízimo da lei, que representa a justiça do homem, a justiça própria. Mas Melquisedeque, ele veio anunciar o sacerdócio de Cristo, dando o dízimo da graça, que representa a justiça de Deus, a carne e o sangue de Jesus. Mais uma vez digo, eram figuras porque não estavam em vigor. Um começou em Moisés e o outro começou em Cristo. E além disso, nós sabemos que o tempo de Abraão é chamado o tempo da morte, onde não havia leis, onde não havia mandamentos, não é? E Abraão, aquilo que ele deu, nem sequer deu do que era dele, mas deu daquilo que tomou da grande guerra que teve com os reis. E além disso, Abraão não deu para enriquecer, pelo contrário, a Bíblia declara que ele já era rico, Deus já o tinha abençoado em todas as coisas. Logo, usar o dízimo para causa de prosperidade é uma mentira, é um engano de um falso profeta. Além disso, Abraão não é nosso pai segundo a lei, segundo o sacerdócio do Levítico. Não. Ele é nosso pai segundo o sacerdócio de Melquisedeque, segundo a fé. Então, o dízimo da graça é a Santa Ceia. O dízimo da lei era, sim, os animais e os cereais, os produtos da terra. Portanto, uma coisa nada tem a ver com outra. E é por isso que diz, por exemplo, no verso 12 diz, mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Então mudou o sacerdócio, que veio de Abraão, que era o bisneto de Levi, que era o bisneto de Abraão. Esse era o primeiro sacerdócio. Mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Ora, qual era a lei? É trazer os dízimos à tribo de Levi. Qual é a lei da graça? A lei da graça é o quê? É que quem crer em Cristo Jesus, quem comer da carne de Jesus, quem beber do sangue de Jesus, tem a vida eterna. Então, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mudou o sacerdócio levítico, impôs-se agora o sacerdócio de Melquisedeque. Ora, só isto bastava para demonstrar que a doutrina dos dízimos é uma fraude, é um engano que muita gente está usando para negar Cristo e para roubar o povo. Infelizmente, claro que há pessoas que o fazem de boa mente porque não conhecendo a verdade, e se há pastores que fazem isso, na verdade ainda nem sequer conhecem Cristo, quanto mais quererem ensinar as coisas de Cristo, mas há outros que depois de conhecer a verdade, ainda assim insistem nesta matéria para enganar o povo. Infelizmente é assim, não é? Mas, como eu estava dizendo, Abraão não é nosso pai segundo a carne, segundo a lei de Moisés, segundo os dízimos da lei. Não. Abraão é nosso pai segundo a fé, porque a herança de Abraão segundo a carne é somente dos judeus, porque falam de um reino, de um sacerdócio terreno, com uma bênção material. Eu fico impressionado como há pessoas que falam certas coisas, como por exemplo, que vão buscar em Deuteronômio, no capítulo 28, as bênçãos de Moisés, dizendo que são as bênçãos de Abraão, não entendendo nada do que a Escritura diz. Se nós formos ler no capítulo 28, todo o capítulo 28, fala das bênçãos de como recompensa de nós praticarmos os 613 mandamentos. Mas não só as bênçãos, falam também as maldições ao transgredirmos as leis de Deus, não é? Também fala disso, mas isso ninguém fala. Mas Abraão é o nosso pai segundo o Espírito. Abraão é nosso pai segundo a fé, em que nós herdamos foi um reino e um sacerdócio celeste e com bênçãos espirituais.
não materiais. Isto não tem nada a ver com a terra da Judeia, isto não tem nada a ver com o templo de Salomão, nós não temos nada a ver com os dízimos que eram oferecidos no altar, nós não temos nada a ver com a lei de Moisés. Nada. E além disso, a Bíblia nos ensina que todos os que deram o dízimo na lei ficaram debaixo de maldição. Diz em Gálatas 3:10, diz o seguinte: todos os que são da lei ficaram debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não praticar todas as coisas escritas da lei. Então, se todos os judeus que deram os dízimos, que praticaram a lei, ficaram debaixo de maldição, você quer ir meter-se de cabeça na maldição dando dízimo, provocando a ira de Deus? E além disso, quem dá o dízimo, mais uma vez eu digo, nega Cristo, nega que foi resgatado dos seus pecados. Porque o dízimo era para isso. O dízimo era para o sacerdócio de Levi, para a expiação dos pecados. Não é? E quem dá o dízimo está testemunhando que os seus pecados não foram perdoados, que aquilo que Cristo fez não serviu de nada. Então, na lei, quem não dava o dízimo era amaldiçoado. Mas na graça, quem dá o dízimo da lei, esse é que é amaldiçoado. Porque a graça de Deus é uma oferta e não um pagamento mensal. Você acha, meu amigo, minha amiga, você acha que dar 10% do seu salário todos os meses, e isto por toda a vida, é isso que é a oferta de Deus? Você está pagando é a proteção de Deus. Você está pagando é a bênção de Deus. Você está dizendo que Deus se vende por 10% do seu dinheiro. Está a ver? Quem ensina o dízimo está blasfemando Deus, com ou sem consciência. É isso que está fazendo. É exatamente isso que está fazendo. É por isso que a Bíblia dizia que o dízimo era santo ao Senhor. Até você acha que o dinheiro é santo ao Senhor? Por que o dízimo era santo ao Senhor? Porque o dízimo perdoava e justificava o homem dos seus pecados. Agora o dízimo, qual é o dízimo da graça? É Jesus Cristo o nosso dízimo. Ele sim. É Ele que nos justifica e nos santifica pelo seu sangue de uma vez por todas. Ele sim, não o dinheiro. Nada disso. E é por isso que, por exemplo, 1 de Pedro diz o seguinte: se você tiver uma Bíblia, era bom que você abrisse e lesse comigo. Diz assim no 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prato ou o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Então veja, o próprio Pedro já como por profecia, não é? Mostrando que muita gente iria tornar o dízimo em dinheiro. E porquê? Porque o dízimo resgatava dos pecados do povo. Então ele começa a dizer: meus irmãos, fiquem sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados do pecado. Não foi com coisas corruptíveis como o dinheiro, como o ouro, como a prata. E é isso que estão ensinando nas igrejas, infelizmente. É isso. Estão dizendo que quem não dá o dízimo está debaixo do pecado. Quem não dá o dízimo é ladrão. Quem não dá o dízimo está debaixo de maldição, está debaixo do devorador. Testemunhando assim que não acreditam que foram resgatados gratuitamente por Jesus Cristo. E é isso que se anda fazendo aí nas igrejas. Já também o próprio Pedro, também na sua segunda carta, ele dá testemunho destas pessoas, dizendo que farão negócio de vós com palavras fingidas. Vejam só, também 2 de Pedro, no capítulo 2, verso 1, Pedro diz o seguinte: e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão que o Senhor os resgatou. Vejam, negarão que o Senhor os resgatou. É isso que você faz, meu amigo, cada vez que você dá o dízimo na igreja. Você está dizendo que Jesus não resgatou. Você está dizendo que a sua dívida ainda não está paga. Não é? É isso que está a acontecer. E vejam, ele continua: negarão que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verso 2:
e muitos seguirão as suas fábulas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja, esta doutrina tem muitos adeptos. São igrejas com milhares e milhares de pessoas. Muita gente anda seguindo e anda atrás de ilusões. Que o pastor diz, se você der 10%, você vai receber 100 vezes mais. As igrejas, em vez de estarem cheias de justos e santos, estão cheias de pessoas que cobiçam, de pessoas gananciosas, de pessoas que fazem da casa de Deus a casa do bingo. Se eu der 10%, vou receber 100 vezes mais, não é? Meu amigo, meu irmão, fuja desse tipo de doutrina. São doutrinas de perdição. E por isso veja o que diz no verso 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Veja, todos vocês que estão a dar dízimo, vocês são para eles como um produto. Vocês são uma fonte de lucro para cada um de vocês. É como se fosse uma fonte de lucro para esse tipo de falsos mestres que andam ensinando que é pelo dízimo que vocês prosperam, é pelo dízimo que vocês são abençoados, é pelo dízimo que vocês são protegidos do devorador. Nada disso. O único devorador que existe na graça para os filhos de Deus é aquele a quem você dá o dízimo todos os meses. Não caia mais nessa ratoeira. Lembre-se que Abraão deu o dízimo por figura e deu uma vez, enquanto você está a dar todos os meses, e isto por toda a vida. Vejam só. Já viu? É isto que está a acontecer. Mas lembra-se que Jesus só falou nos dízimos e foi aos judeus porque ainda o verdadeiro dízimo não tinha sido apresentado em altar, que era ele mesmo. Ainda não tinha sido crucificado. Por isso ele também dizia, por exemplo, àquela pessoa que foi curada, o leproso: apresenta a tua oferta ao sacerdote como Moisés determinou. Enquanto a graça não começou a partir do Pentecostes, as coisas ainda permaneciam, não é? Mas repara que ele só fala isso por causa de ser aos judeus, porque estava lá o sacerdócio levítico. Assim também Paulo só fala do dízimo porque está se dirigindo aos hebreus, para fazer a diferença entre o velho e o novo sacerdócio, o velho pacto e o novo pacto. Enquanto nas outras cartas enviadas à igreja, aos gentios, não se fala nem se comenta de tal assunto, porque isso não faz parte do Evangelho. Porque mudou-se o sacerdócio, mudou-se também a lei. É isto, meu amigo, que você tem que compreender. Não deixe mais que façam negócio com a sua vida. Não deixe que isso aconteça. E olha, para terminar, já isso acontecia, porque isto não é novidade, já isso acontecia nos tempos antigos. Vejam comigo em Oséias no capítulo 4, não é? Diz assim, vejam só, procurem esse livro. Oséias, Velho Testamento, capítulo 4. Oséias é um pouquinho antes de Amós. E diz assim, capítulo 4, vamos lá procurar. Desculpa, na verdade eu queria dizer, era Amós capítulo 4, não era Oséias. Enganei. Amós, capítulo 4, diz assim, vejam só. Deus, a ironizar com Israel, diz o seguinte: vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. E em cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifícios de louvor do que é levedade e apregoai sacrifícios voluntários e publicai-os. Porque disse vós gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Então vejam bem, Deus ironizando com o povo de Israel dizia: vão ali e pequem, vão àquele lugar e transgridem cada vez mais. Multipliquem os vossos pecados e depois a seguir tragam as ofertas, a seguir tragam os vossos dízimos, né? E depois fazem publicação deles, né? Porque é disso que vós gostais, não é? O que é que isto quer dizer? Vejam que Jesus, ele criticando os fariseus, dizia: vocês, em vez de darem lugar àquilo que é mais importante da lei,
andam se preocupando com o dízimo do cominho, do coentro, da salsa, até o mais ínfimo pormenor, e desprezam aquilo que é importante, que é a fé, a misericórdia e a justiça de Deus. Assim já eram neste tempo. Os próprios profetas, eles induziam ao povo e diziam: vejam lá se tem algum pecado, não é? Então, cada vez que pecavam era um motivo de festa, era um motivo de trazer os alimentos à casa de Deus, sacrificarem ali, todos comerem e celebrarem a graça de Deus. Então Deus, ironizando, dizia isso mesmo: pequem à vontade, transgridam à vontade, e depois tragam as vossas ofertas, tragam os vossos dízimos, porque é disso que vós gostais, ó filhos de Israel. Assim é, infelizmente, homens ditos de Deus hoje, eles querem os dízimos. Eles não se importam o que é que significa o dízimo. Eles não se importam disso. Eles até desprezam o conhecimento. Interessam é que tragam os dízimos à casa de Deus. Eles alegravam-se por o povo pecar, né? Hoje estão pedindo dízimos ao Deus, negando a graça de Deus, porque à custa do engano eles prosperam e têm uma vida, né, de ricos, ao ponto de dizerem em cima de um púlpito: a prova é que o dízimo funciona. Eu sou o testemunho que o dízimo funciona. A minha vida tem prosperado. Claro, todos semeiam, só o líder é que colhe. É natural que prospere, não é? Meu amigo, coloque os olhos na palavra de Deus e não se deixe enganar. Então, este é o Abraão de Melquisedeque, e o dízimo de Abraão e de Melquisedeque. E o que representa? Representa 2 sacerdócios que a seu tempo foram instituídos, primeiro em Moisés e depois em Cristo Jesus. Quando começou a nova aliança, a velha desapareceu. Muda-se o sacerdócio, mudou-se também as leis. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.